Fala aí, gente. Aqui para conversar com vocês, mostrar para vocês as minhas leituras do primeiro trimestre, tá? Eu não li tantos livros assim, mas eu li uma quantidade boa de HQs, então vou falar de livros e HQs lidos no primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março. Então, o primeiro livro que eu li em janeiro foi Em Defesa de Jacob, que foi um livro para um projeto da Tamires do Resenhando Sonhos, que é o livro Viajante, e que eu ainda vou discutir. Ele conta a história do pai de um menino que é acusado de um assassinato, e toda a história vai girar em torno se o menino é culpado ou não, e a reação das pessoas tramitam em volta desse menino. Os colegas de colégio, o pai dele é promotor de justiça, então ele está envolvido no caso, depois vai ter que ser afastado. A mãe do menino entra em crise também, porque não sabe se o filho é culpado ou não. Então tem todo esse drama em cima e um desfecho que é diferente do que você vai esperar ler no livro. É um bom livro, bem escrito, eu recomendo. Essa foi a primeira leitura do trimestre. A segunda leitura que eu fiz foi de uma HQ, que eu já não tenho mais aqui, eu passei para frente, chamado Uma Vida Chinesa, volume 1. Essa HQ ela é autobiográfica, o autor é chinês, então ele vai narrar desde a infância dele até a década de 90, 2000 por ali, dentro da China comunista. Então, desde que começou a Revolução Chinesa, quando ela se instaurou, até a Revolução Cultural dentro da Revolução Comunista, depois a morte do Mao Zedong, e assim vai, o massacre da Praça da Paz Celestial, como é que era o recrutamento das pessoas, como é que ficou o emprego, se você podia ter terra ou não, se você era mal visto, se você tivesse sido antes da Revolução dono de terra, vai tudo isso lá. É lógico que é o ponto de vista dele, tá? Ele não passa muito panos quentes, ele mostra o lado bom e o lado ruim da Revolução Comunista na China. É interessante para quem gosta desse tipo de história, quer conhecer um pouco mais sobre o que é a China comunista ou o que foi a China comunista, tá? Como HQ, eu acho ela ok, não é nada demais, mas a função maior dela não é simplesmente um entretenimento em história, e é mais mesmo para você tomar contato com o que foi a Revolução Chinesa comunista vista pelos olhos do autor, tá? Então é uma leitura interessante se você gosta desse tipo de abordagem em história. A terceira leitura que eu fiz foi Vilão, da V.A. Schwab. Tá? Esse livro aqui foi um presente de uma amiga, da Bárbara. Beijão, Bárbara. A história, ela tem dois amigos que fazem experiências neles mesmos e ganham superpoderes. Só que as coisas dão errado entre os dois e eles começam a um perseguir o outro, um tentando eliminar o outro, eles se tornam inimigos mortais. Para mim, que estou acostumado, muito acostumado com história de super-herói, leio super-herói desde os 10 anos de idade, é uma história ok. Ele é bem escrito, os personagens são cativantes, a história é bem conduzida, tá? Ela vai prender tua atenção, ela tem vai e volta na linha cronológica, mas dá para entender tranquilamente, não é aquele vai e volta que você fica completamente perdido, não, é bem feito aqui. Tá? Então, para mim, o plot em si não trouxe nada de novo. Se você não é acostumado com um super-herói e vai ler isso aqui como um livro de ficção científica, a chance da pessoa gostar é muito grande, e aí eu entendo o hype que foi esse livro aqui, tá? Porque é um bom livro, é um bom livro. Então eu recomendo a leitura de Vilão para quem gosta de um sci-fi bem escrito, tá? Super-heróis, as pessoas têm superpoderes. Recomendo a leitura desse aqui. Depois de Vilão, eu li os últimos dois volumes, né? O volume 2 e o volume 3 de Uma Vida Chinesa, que eu já falei aqui o que é a história, não vou me repetir. Então são os 3 volumes, eles são sequenciais. Você precisa ter lido o primeiro para ler o segundo e o primeiro e o segundo para ler o terceiro. Se você se interessa por história, uma HQ que fale de história autobiográfica,
essa é uma pedida para você. Depois dessa HQ, Uma Vida Chinesa, eu li outra HQ, essa da Marvel, que foi Espíritos da Vingança, uma história fechada nesse encadernado aqui, que é uma minissérie. Tá? O plot dessa aqui é que existe um pacto entre o céu e o inferno e um personagem, alguém está querendo sabotar esse pacto e trazer o apocalipse para o mundo. Então você vai juntar o Motoqueiro Fantasma, a Satana, o Hellstrom e o Blade para tentar impedir o pacto de ser quebrado e evitar o apocalipse na Terra. O plot é muito interessante, mas o roteiro é muito fraco, gente. Muito fraco. É o tipo da boa ideia desperdiçada, tá? O Blade aqui, ele é só um brucutu, não serve para mais nada, ele não tem cérebro. É só na hora da pancada aí ele aparece lá para bater nos outros. Só isso que ele serve, tá? Os outros personagens também têm altos e baixos, são mal explorados também. É uma história em quadrinho fraca. Só recomendo se você gosta desses personagens aqui da Marvel. Senão, pode passar longe, tem coisas melhores para você gastar o seu dinheiro, tá bom? Bom, e o último livro que eu li em janeiro foi El Aleph, que eu li em e-book. Tá? Não tenho ele aqui físico para mostrar. E foi o livro do canal do Lendo Grandes Obras em Espanhol. O projeto meu e da Sara para ler livros em espanhol. É um livro de contos bastante emblemático, porque ele é considerado o marco, né, o início do realismo fantástico na América Latina, que é um gênero literário bem marcante da América Latina. São 17 contos, lógico, alguns contos melhores, outros nem tanto, mas não tem nenhum conto ruim no livro. Só que o espanhol dele, como ele foi publicado na primeira metade do século XX, o espanhol dele é um pouco difícil, não é um espanhol fácil, até porque tem muito regionalismo. Mas os contos, o que tem em comum nos contos? São vários assuntos, mas todos eles têm algo de existencialista. Tá? Eles vão fazer você refletir, alguns são mais aventurescos, outros são mais filosóficos, mas todos eles vão te levar a refletir sobre a vida, sobre a sua função no mundo, essas coisas. E o conto que dá nome ao livro, El Aleph, ele é um conto muito bom, que um cara descobre, um amigo chama um cara falando que a casa dele vai ser demolida e que lá tem um ponto onde você acessa todo o espaço-tempo, e ele não acredita, mas quando ele vai lá ele encontra o ponto e a história se desenvolve daí. Tá? Ele é, até vocês acham ele separado, porque ele é o maior conto do livro, separado para ler. Eu aconselho a lerem esse conto pelo menos, se não ler o livro todo. Mas é um livro que eu recomendo. Se você vai ler em espanhol, já tenha em mente que se você for muito iniciante, você vai ter dificuldade. Se você ler bem em espanhol, não tem problema nenhum. Mas a dificuldade é mais do que eu falei mesmo do regionalismo. Mas recomendo fortemente a leitura, até porque é um clássico latino-americano do Borges que as pessoas deveriam ler. Deveríamos todos ler mais literatura latino-americana, né? A gente fica muito na brasileira, que a gente nem lê tanto assim, e eu faço um meia-culpa aqui também, ou na literatura anglo-saxônica, digamos assim, né? Muito Estados Unidos e Inglaterra. E às vezes alguma coisa da França, da Rússia, que são escritores mais famosos. Mas a gente é muito restrito nos nossos ambientes de leitura. Isso está mudando um pouco, assim, abarcando uma coisa mais ampla em questão cultural. Então fica aí a dica também para vocês lerem El Aleph. Depois, a primeira leitura minha de fevereiro foi uma HQ da Marvel também, tá? Wolverine A Longa Noite. Uma HQ boa, essa aqui eu recomendo. É uma HQ policial, não é uma HQ necessariamente de super-herói. Houve o que gira em torno de que essa história? Houve um crime numa cidade pequena do Alasca. 2 agentes federais chegam na cidade para investigar e descobrem que o Wolverine estava na cidade e ninguém sabe fazendo o quê. Então começa a investigação e a coisa parece ser mais complexa. Porque não é só o Wolverine que está lá, você tem uma família poderosa com 2 filhos problemáticos, você tem uma seita perto da cidade, você tem questões indígenas lá dentro da cidade também. Então é uma trama bem escrita aqui também, o roteiro é bom e a arte é bem legal também.
É fechada, uma história fechada também. Recomendo essa HQ aqui para vocês, mesmo que você não goste muito de super-heróis. Se você gosta de história policial com um quê de sci-fi, essa história aqui vai ser legal, vai te interessar. Então fica a dica aí para você. Depois da próxima leitura que eu fiz, foi o primeiro livro que eu li em fevereiro, que foi o The Bromance Book Club, tá? Que eu li também para uma leitura coletiva. E a história gira em torno de um casal que está se divorciando. Ele é um jogador de beisebol famoso. Eles têm 2 filhas. E aí, como ele está tentando salvar o casamento, os amigos dele dizem para ele que tem a solução, que é ele ler romance de época para usar aquilo ali como um guia, né? Um manual mesmo para reconquistar a esposa dele. E aí tem toda a história desenvolvida em cima disso aí. Algumas situações mais engraçadas, eu acho que muito menos do que eu esperei do livro. Não é minha praia, está fora da minha zona de conforto. Mas eu li e achei assim, interessante. É aquilo mesmo que eu achei que fosse ser de uma comédia romântica. Algumas coisas muito forçadas, como sempre. E algumas situações interessantes, mas muita coisa deixou de ser explorada. Inclusive o Clube do Livro. Dá título ao livro, mas que não é explorado. Em nenhum momento ninguém discute livro, nada. É só mesmo a relação do Gavin com a esposa dele. Então, se você gosta desse tipo de leitura, tem gente que adorou o livro, tem gente que odiou, mas se você gosta desse tipo de leitura, mais comédia romântica assim, provavelmente você vai gostar desse livro. Se não, consiga outra coisa para ler, que vai dinamizar mais seu tempo de leitura, né? A próxima leitura que eu fiz foi uma HQ também, um encadernado, capa dura, que foi Homem de Ferro, o mais procurado do mundo. Aqui é um arco bem grande de histórias, tá? Histórias mensais compiladas aqui. Tem gente que acha que esse tipo de encadernado é uma graphic novel. Não é uma graphic novel, não tem nada a ver. Isso aqui é um compilado de histórias mensais. Graphic novel é a história fechada que foi desenvolvida, foi criada para ser aquela história ali. Não é compilada, tá? E aqui o Tony Stark, ele é colocado como fugitivo da justiça pelo Norman Osborn, tá? Que se torna importante na hierarquia do governo americano por causa do que aconteceu no Invasão Secreta. Você precisa ter lido Invasão Secreta para entender isso aqui? Não. Você vai entender tranquilo a história que tem aqui, sem precisar passar pela Invasão Secreta, tá? Uma boa história, com altos e baixos, que é um arco longo, é comum isso. É uma boa arte também. Então, se você gosta do personagem ou se você gosta de Marvel, recomendo esse encadernado aqui. Não sei se vocês acham fácil. E também não é baratinho não, tá, gente? História em quadrinhos se tornou uma coisa assim que você tem que sacrificar para comprar, porque está cada vez mais caro, né? Mas fica aí a dica de leitura para quem gosta de super-herói. Depois de ler o encadernado Homem de Ferro, eu li 2 mangás que são reimpressões, que são os volumes 1 e 2 do Hunter x Hunter. Tá? Então, volume 1, volume 2, Hunter x Hunter, que vai girar em torno de um menino que quer se tornar um Hunter, que é uma profissão bem valorizada nesse mundo aqui, porque os Hunters são especializados em caçar monstros, em caçar tesouros, em pegar fugitivos da justiça, esse tipo de coisa. E o pai dele foi um Hunter famoso, e ele quer seguir os passos do pai, e aí ele vai ter que passar por um teste para ser aprovado como Hunter, o normal de mangá shonen, tá? Um bom mangá, divertido, nada de novo para quem está acostumado com shonen, tá? Mas é um mangá que fez muito sucesso, teve um hype bem grande, e tanto que está sendo reimpresso. Então fica aí a dica de leitura, se você tiver grana para bancar, porque é uma série longa e cada mês que passa fica mais caro, tá? A cada 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, tem um aumento nos preços dos mangás também, que está ficando um absurdo, quase R$30 cada um. Mas, se você gosta, escolha um mangá que você goste mais e acompanhe, porque não dá para acompanhar tudo também. Tá? Fica essa dica de leitura aí para quem gosta de mangá shonen. Depois eu li um outro mangá, de uma outra pegada, que foi o volume 1 do Goblin Slayer, um mangá de fantasia medieval para adulto, mais 18, tá? Porque ele é bem violento, ele é bem gore, e ele também tem cenas de nudez, tem cenas de estupro. As cenas de estupro não são gráficas, não, você não vê, não tem nada pornográfico e tudo,
mas é um mangá pesado, tá? Então, se você tem gatilho com essas coisas, não recomendo. Se tem gente que gosta de violência, e vai ler tranquilo isso aqui. Esse primeiro volume aqui eu achei bem meia boca, assim. Eles são histórias curtas, cuja única interligação é o Goblin Slayer, que é esse camarada aqui, especializado em matar goblins por causa de um trauma que ele sofreu. E você tem essa clériga que se une a um grupo de aventureiros que são massacrados por goblins e é salva por ele, passa a fazer parte da party dele, né, do grupo dele. E você vai ter episódicos aqui, são histórias episódicas que são mais para introdução dos personagens, tá? Então eu ainda vou ler os volume 2 e o volume 3 para ver se vale realmente a pena. Se não valer, vai ficar com Deus, porque é caro também e não vou ficar gastando meu dinheiro com coisa que não vale a pena. Mas fica aí a recomendação, se você gosta desse tipo de história, sempre, né? Depois dos mangás, eu li uma outra HQ, eu li bastante HQ em fevereiro, que foi Quarteto Fantástico Mulher Invisível, uma minissérie fechada, tá? Bem legal essa aqui, a história é muito boa, o roteiro é muito bem amarradinho. E aqui a gente vai acompanhar a Susan Storm e vamos descobrir que ela foi espiã da CIA nas horas vagas do quarteto. É isso mesmo, o plot já é legal. E aí o ex-parceiro dela, da CIA não, da SHIELD, o ex-parceiro dela de SHIELD, ele some, ele desaparece e ela vai investigar o que aconteceu com ele. Tá? E tem toda uma trama por trás do desaparecimento dele. E a gente vai ver ela aqui usando os poderes dela de uma forma muito diferente do que é normal aparecer quando ela está atuando junto ao quarteto. É bem legal mesmo, uma história bem interessante para quem gosta de espionagem. É uma boa pedida isso aqui. Tá? Então fica a recomendação aí para quem gosta. Aqui você vai ver uma mulher invisível bem badass mesmo. Ela é bem fodona aqui nessa história aqui. Eu gostei da história aqui. Tá? Então fica a dica aí para vocês dessa HQ aqui. Essa aqui tá bem fácil de achar ainda e não é muito caro não. E você acha com desconto também. Então fica a dica aí para quem quiser ler. Depois eu li uma outra HQ. Ravencroft, Ruínas e Horrores. Da Marvel. O Ravencroft seria a versão da Marvel do Asilo Arkham, tá? Ele tem exatamente a mesma função do Asilo Arkham na DC. Ou seja, ele é um instituto que é usado para internar os criminosos insanos, tá? Esse aqui seria para ser uma história de terror, mas acaba que não funciona. Não funciona. Você tem participação de alguns personagens bem conhecidos da Marvel, inclusive um anti-herói famoso que está preso lá também como louco. Tá? Mas não funciona, o roteiro é mal escrito, ela é muito mal explorada, ela não funciona como aventura, ela não funciona como terror e não funciona como suspense. Então só recomendo mesmo se você é muito fã da Marvel e quer ler tudo que foi lançado aqui, o que eu acho meio inviável porque tá caro pra caramba, tá? Não dá mais para acompanhar tudo que sai nem de super-herói, nem de mangá, nem nada, porque eu não sei se você seja rico, aí você consegue acompanhar tudo, mas se não fica difícil. Então você tem que filtrar bem o que você vai ler e vai comprar. Então fica aí, se você quiser arriscar e ler, tudo bem, mas eu não recomendo, sinceramente, tá? Depois eu li outra HQ, mas dessa vez um encadernado, que para mim foi uma releitura, que foi o encadernado da Invasão Secreta, tá? Que o plot os Skrulls se infiltram na Terra, tomando a identidade e o lugar de pessoas famosas, inclusive vários super-heróis. Aqui é a minissérie, tá? Não tem os tie-ins, né? Não tem o que aconteceu nas histórias específicas de cada um herói, mas tem a minissérie inteira aqui, a principal. A história principal tá toda aqui. E aí, assim, ela é uma boa história, tá? Não é isso tudo, tem gente que endeusa essa história aqui, não é isso tudo, não. Tem várias falhas nela. E eu achei assim, o plot tem muito Deus Ex, tem muita coisa fácil, resolução fácil na história, e achei ela um pouco corrida. Apesar dela não ser pequena, ela é uma minissérie até grandinha, eu achei que faltou página para desenvolver a história. Tem coisa que acontece que é muito corrida, tá? A gente sabe que
o roteirista não tem essa liberdade toda para fazer o que ele quer, ele tem que se ater ao que a editora pede, mas eu acho que poderia ser melhor trabalhada, mais lapidada a história, mas é uma boa leitura. Então, se você quiser ler, até porque provavelmente esse aqui é o próximo plot do MCU, né, do Marvel Cinematic Universe, é bom para você conhecer, vai ver alguns personagens e tudo, vai entender um pouco da história. É uma saga importante dentro da cronologia Marvel, tá? Fica aí a dica de leitura para vocês também. Depois, ainda em fevereiro, eu li mais uma HQ, A Casa dos Sussurros, para não dizer que eu só leio Marvel. Essa aqui é da DC, é do universo do Sandman. Esse aqui é o volume 2. O volume 1 eu já tinha lido em 2020, tá? Você precisa ter lido o volume 1 para entender o volume 2, porque eles são sequências diretas. Então aqui você tem os deuses afro-americanos de New Orleans, às voltas com um problema que teve, que as pessoas começaram a perder a alma, mas continuar viva. Então elas se sentem muito vazias e começam a acontecer uma série de problemas. E eles estão no mundo do sonhar, dentro da Casa dos Sussurros, tentando descobrir como reverter a situação. Então tem algumas coisas interessantes, mas em alguns momentos o roteiro fica um pouco confuso. Ele é uma boa história, se você gosta da ambientação no universo do Sandman, mas que pode te deixar confuso em alguns momentos, tá? Você precisa de um background um pouco maior para entender algumas coisas que acontecem aqui. Eles soltam assim alguns personagens, citam algumas coisas que aconteceram, que se você não tiver lido o Sandman, não tiver contato com o universo dele, você vai ficar meio perdidão. Mas fica aí a dica de leitura, se você leu o 1 primeiro, senão você não vai entender nada, tá? Depois eu li outra HQ, essa aqui encadernada, muito boa por sinal, que é Os Leões de Bagdá. Tá? Essa HQ aqui, ela gira em torno de 4 leões que fogem do zoológico de Bagdá quando da invasão americana do Iraque, por causa do 11 de setembro. E aí você vai ter, em torno desses leões, você vai ter uma história contada sobre amizade, sobre liberdade, sobre escolhas que você tem que fazer na vida. Tá? Tudo em torno dos animais. É uma HQ bem legal, ela tem algumas cenas mais pesadas, apesar de ser uma HQ com animais, então fica o aviso aí. Mas é uma história muito boa que eu recomendo fortemente a leitura para vocês, tá? Fica a dica aí de uma HQ bem boa para quem gosta de uma história mais densa, com mais conteúdo. Depois eu li um livro que também foi para a leitura coletiva, lá do Resenhando Sonhos, que foi A Cidade de Bronze, que eu li em inglês, The City of Brass, tá? Cuja história gira em torno de uma jovem que é meio trambiqueira e ela tenta fazer um exorcismo e acaba convocando um djinn. E aí ela descobre que também tem sangue djinn. E eles dois partem porque outros seres fantásticos estão perseguindo ela, descobrem que eles estão perseguindo ela. Eles vão para a cidade, para a capital dos djinn, no meio do deserto e tudo. E lá tem toda uma trama político-social envolvendo os personagens, envolvendo toda a sociedade dos seres fantásticos desse mundo aqui. Então é uma história boa, eu gostei bastante da história. Uma fantasia toda baseada na mitologia árabe, o que foge um pouco da curva do que a gente está acostumado. Tá? Mas é bem interessante. Se você gosta de fantasia e quer ler alguma coisa que saia um pouco do cenário medieval ou fantasia urbana, essa aqui é uma boa pedida, tá? Fica a dica para vocês aí de Cidade de Bronze. Depois eu li uma HQ em e-book, né? Que foi Capitão Marvel, Harder, Further, Faster, More. Tá? Essa história gira em torno de uma alienígena que vem parar na Terra, representando um grupo de refugiados que está num planeta que eles estão sendo obrigados a abandonar de novo por algum motivo, por causa do Império Kree. Aí a alienígena vem em busca de ajuda dos Vingadores e acaba recebendo a ajuda da Capitã Marvel, que viaja com ela até esse planeta
para descobrir o que está acontecendo. Era uma história para ser aventuresca com uma pitada de comédia. Para mim a comédia não funcionou, tá? A aventura tem altos e baixos, alguns Deus Ex também para resolver algumas situações, o que me deixa um pouquinho irritado, né? Porque é preguiça de roteirista isso. Mas assim, dá para levar. Se você é fã da personagem, você vai ler e vai achar legal a história, vai se divertir. É uma história para se divertir, não é nada demais. Se você não é fã da personagem, é melhor ler outra coisa, tá? E em e-book é mais barato também, por isso que eu li em e-book também. Fiquei meio assim de comprar em físico, né? E eu li em inglês. Então fica aí mais uma recomendação para vocês, para quem gosta da personagem. Depois eu li outra HQ, Ritual Romano Exorcismo, uma HQ de terror. Tá? A história se passa no Vaticano, onde alguém da alta hierarquia do Vaticano é possuído por um demônio e eles têm que chamar um padre que praticamente foi expulso da igreja para resolver o problema da possessão. Tá? Um padre especializado em exorcismo. E aí vem à tona todo um problema político dentro da igreja, de corrupção, escândalos sexuais dentro da igreja. É abordado tudo isso dentro dessa HQ aqui. É uma HQ boa, com uma arte bem legal. Se você é católico, isso aqui pode ofender a sua sensibilidade, porque é uma crítica quanto mais à Igreja Católica, tá? Igreja Católica Apostólica Romana, ao Vaticano. Mas fica aí se você gosta de terror, principalmente nessa pegada, o Exorcista, a Invocação do Mal, essas coisas aí, o Demonologista, você vai gostar dessa HQ aqui. Eu recomendo bastante essa HQ aqui. Então fica a dica para vocês aí. E depois eu li uma outra HQ em e-book, né, digitalmente, que foi o Doutrinador, e que é muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. Não tem história. São só cenas avulsas do Doutrinador matando gente. Tem en passant alguma coisa do passado dele, assim, mas assim, claramente a HQ foi feita para fazer propaganda do filme, que foi para o cinema. Inclusive, mais da metade das páginas da HQ são de coisas relativas ao filme, não é mais a história. A história é aquilo ali, cenas avulsas assim de matança, e não tem enredo nenhum. Então, assim, é muito ruim, gente. É muito ruim, não recomendo de jeito nenhum. Provavelmente é a primeira que eu leio do personagem. Provavelmente deve ter outras histórias melhores, porque daquilo ali não se tiraria nunca um filme, tá? Então fica aí a não recomendação para vocês, tá? Não leiam isso aí, porque não serve para nada. Aí depois dessa eu li uma outra HQ, essa boa, tá? Também nacional, que foi Salto, do Rafa Pinheiro. Nessa aqui uma HQ de fantasia em estilo steampunk. Você acompanha essa criatura de fogo aqui, que é o Nu, dentro de uma cidade subterrânea, e ele descobre algumas coisas sobre a sociedade dele e tenta de todo jeito alertar a cidade sobre o que está acontecendo. Então é bem legal, o desenho do Rafa é muito bom também, a narrativa gráfica dele é muito boa também. É uma HQ que eu recomendo, tá? Se você gosta de fantasia, se você gosta de steampunk, você vai gostar bastante dessa HQ aqui. Fica a recomendação para vocês dessa aqui também. Bom, o primeiro que eu li em março foi um livro, tá? O Império Final, The Final Empire, do Brandon Sanderson, que eu li nessa versão aqui em inglês. E aqui você vai ter uma história num mundo de fantasia, girando em cima da Vin, que é uma órfã, e do Kelsier, que é um fugitivo do Império, que tem um plano para derrubar o imperador desse mundo aí, que é o chefe supremo lá, super poderoso, considerado imortal. Então ele vai pegar a Vin, vai treinar a Vin, junto com a equipe dele, para levar a cabo o plano para derrotar o Império, tá? E é muito bem escrito, esse livro é muito bom, gente. Recomendo fortemente. Tem gente que tem medo porque ele é grossinho, mas ele vai igual a água, assim, flui tranquilo. É muito bem escrito, muito bem amarradinho, com os plot twists muito bem feitos, que você realmente não espera, e com um final avassalador, assim. Um final chocante. Ninguém fica indiferente ao final desse livro aqui. Então, recomendo fortemente a leitura desse livro aqui para vocês, tá? Fica aí a recomendação. Leiam Mistborn, a Primeira Era, porque é muito bom.
Depois eu li um livro, li em e-book, que foi o Shadow and Bone, né, o Sombra e Ossos, cuja história gira em torno da Alina, que é uma cartógrafa do exército nesse mundo aí, em Ravnica, e que descobre que tem poderes muito raros. E aí você tem o Darkling, que ele tem poderes raros também, mas eles sombrios, o delas luminosos. E ele tenta controlar a Alina para usar o poder dela a favor dele, do jeito que ele quer, que ele acha que tem que ser o certo. E acontece toda uma treta aí por causa disso, e uma perseguição entre os dois, e a história se desenvolve a partir daí. É uma fantasia boa, um pouco fora da curva também, que eu achei interessante. Inclusive ela não é medieval, ela passa num período análogo ao Velho Oeste americano, inclusive nos armamentos e essas coisas, e é bem interessante sim. Vem a série por aí, recomendo fortemente a leitura também dessa primeira trilogia, depois tem algumas sequências também, tá? Fica a recomendação. Depois eu li uma HQ, tá? Saiu aqui no Brasil, mas eu li a versão em inglês, que foi a adaptação de Duna, tá? Que, para quem não conhece a história, é uma família nobre que chega num planeta para dominar o planeta em substituição a uma outra casa nobre. As casas são inimigos mortais, então essa família que chega é traída, e o herdeiro da casa, que é o Paul, tem que fugir com a mãe dele, a Jéssica, e se misturar aos nativos do planeta para não serem mortos, tá? A história é muito mais complexa que isso, eu estou dando uma pincelada geral. Essa adaptação aqui, ela não é uma adaptação ruim, mas ela deixou de fora coisas que eu considero importantes na história, tá? Para você entender melhor o conceito da história. Ela não atrapalha no entendimento da história, mas muito do que o autor quis passar na obra principal se perde nessa adaptação aqui. Eu achei a arte um pouco fraca também, principalmente o layout das naves, dos prédios, essas coisas eu achei bem pobre. Uma coisa que é desenhada, você pode usar a imaginação do jeito que for, e ficou bem fraquinho mesmo assim. Tem a adaptação em filme, uma nova adaptação em filme. Fica aqui, esse aqui é o volume 1, termina justamente com o Paul e a Jéssica fugindo. Termina aqui, o segundo volume está programado só para o ano que vem, gente. Então vai demorar para sair o segundo volume, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui nem sabe quando vai sair. Mas fica aí a recomendação para vocês se você é muito fã de Duna. Depois eu li uma HQ importada fininha, que é Avatar The Last Airbender Toph Beifong Metal Bending Academy, tá? Dentro do universo do Avatar, o último dobrador do ar, né? O último mestre do ar. Aqui a Toph, ela tá entediada porque já fez tudo que tinha que fazer na academia, a academia tá indo super bem. Aí ela descobre que existe um torneio clandestino de dobradores na cidade, e ela vai lá investigar. Ela quer tomar parte, mas todo mundo tem medo dela, que ela faz parte da hierarquia lá, tudo, mas é uma história bem fraquinha, gente. Bem fraquinha mesmo. Só recomendo se você for muito, mas muito fã de Avatar. E ela é importada, só tem em inglês, não saiu nenhuma das histórias em quadrinhos do Avatar, saiu aqui no Brasil. Então fica aí. Se você é muito fã e quiser ler, tudo bem, mas não recomendo não, porque a história é bem fraquinha mesmo, e como ela é importada, ela é cara. Aí depois daquela, não satisfeito, eu li outra, da mesma série, Avatar The Last Airbender, Katara Pirate Silver. Tá? Nessa aqui, a Katara e o grupo, né, dela, ela, o Sokka e o Aang, estão fugindo da Nação do Fogo. Ela cai do Visão Voador, eu esqueci o nome agora, do Aang, e vai parar numa cidade. E lá a cidade está dominada pela Nação do Fogo, e ela tem que entrar para uma tripulação pirata para poder escapar da cidade e fugir. E aí tem toda uma treta lá envolvendo os piratas também. Mas também é outra história muito fraquinha, gente. Muito fraquinha mesmo. Um roteiro bobo, assim. A história não vai para lugar nenhum. E não gostei, não. Então fica aqui também. Se você é muito, mas muito fã do Avatar mesmo, quiser gastar seu dinheiro à toa, você compra a revista. Mas não recomendo não, porque é muito fraquinha mesmo, gente. E por fim, a última leitura que eu fiz em março, para fechar o trimestre,
que foi em e-book também, que foi The Eye of the World, né, O Olho do Mundo, que é o primeiro volume da série A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Eu achei a história do livro interessante, mas o livro é muito lento, gente. Não é para qualquer um ler, não. Tá? Principalmente como um primeiro livro de uma série, que são 14 livros, ele é cansativo. Ele poderia tranquilamente ter umas 200 páginas a menos, e não estou exagerando. Ele descreve até a pedra da rua. Ele é muito descritivo. Isso aí cansa bastante e torna a leitura em alguns pontos bem enfadonhos. Mas a história em si do livro é legal. Tá? A parte de fantasia, o mundo é muito bem construído. Um personagem ou outro é mais chatinho, como sempre. Tem alguns personagens bem legais assim na história. E você vai acompanhando a trajetória do herói dentro da história, que é o normal desse tipo de fantasia, tá? Então, assim, eu não recomendo a série, não. Eu recomendo a série se você gosta de fantasia, mas não é uma leitura para qualquer um, não, tá? Então, se você gosta muito de fantasia medieval, encare e leia, porque a série começa a ficar melhor a partir de um determinado número de volumes. Ela vai evoluindo ao longo de um volume para o outro, você já vê a evolução da série, da escrita do autor e da história. Tá? O mundo é muito legal também, o mundo é muito bem criado, e se você gosta de criação de mundo, de entender o mundo das histórias de fantasia que você lê, você vai gostar bastante da Roda do Tempo também. Então fica aí essa última recomendação, tá bom, gente? Então, se você acompanhou o vídeo até aqui, teve paciência para ver minhas leituras, pouco livre e muito HQ, deixa o seu joinha aí, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho para as notificações, compartilhe os vídeos com os amigos, coloque os vídeos nas playlists de vocês também, que é para o algoritmo do YouTube notar a gente. E diga aí o que você leu, se você já leu alguma dessas coisas aí. E procure também no canal, que várias dessas leituras têm resenha no canal, tá bom? Então, se vocês quiserem uma coisa um pouco mais aprofundada, eu fiz uma resenha muito en passant, só para vocês se situarem do que é que eu estava lendo, mas o vídeo ficaria enorme se eu fosse fazer uma resenha para cada coisa que eu li, porque é bastante coisa, né? Não tem muito livro, mas tem muito HQ. Então, fica todo mundo bem aí e até o próximo vídeo.